Durante a sessão da CPMI, que deveria investigar os atos do dia 8 de janeiro, o deputado Maurício Marcon reagiu à fala do deputado pastor Henrique Vieira, que havia feito graves acusações de forma genérica a apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado Maurício Marcon apontou a incoerência do discurso que diz defender o amor, mas persegue adversários e defende as pautas do partido do outro deputado. Marcon lembrou uma fala de Lula, idêntica à de um grande ditador do século passado, que falava sobre a eliminação de adversários e disse: antes de falar de amor, amor de crocodilo, amor que não existe, acho que vale a pena repensar as atitudes. O deputado Maurício Marcon explicou: dizer, como é dito aqui, que todos os eleitores de Jair Bolsonaro são extremistas é colocar metade do país de um lado em que ele não está. Aliás, se é para dizer que todos que votaram em Jair Bolsonaro são extremistas, nós podemos usar a mesma lógica para dizer que todos que votaram em Lula são ladrões, são corruptos, são chefes de organização criminosa. Ora, eu não faço essa analogia, apesar de que alguns são. O deputado questionou o depoente, o jornalista Wellington Macedo, sobre os inquéritos em que é investigado sem ter sequer acesso aos autos. Ele disse: eu quero saber quais foram os processos a que o senhor não teve acesso e lhe pergunto por quê, porque outros que estiveram sentados onde o senhor está fizeram o mesmo questionamento e a mesma argumentação. Marcon lembrou: a gente sabe que muitos que foram presos, muitos, centenas, foram por crime coletivo, algo que a nossa Constituição não diz. Foram recolhidos que nem vacas aqui no Palácio, na Praça dos Três Poderes, colocados num ônibus, prometeram uma coisa para eles e levaram inclusive crianças, presas por algumas horas. O deputado acrescentou: eu faço essa elucidação, Wellington, porque esse não é um caso que só o senhor está vivendo no Brasil. Hoje, muitos que respondem a inquéritos no Supremo Tribunal Federal, aliás, que não teriam foro privilegiado, como diz a nossa Constituição, para responder no Supremo Tribunal Federal, respondem lá. Nós tivemos, semana passada, julgamentos que deram penas a pessoas mais graves do que o marido. Ou seja, no Brasil de hoje, no Brasil do Supremo que a gente tem hoje, é pior entrar no Senado, bater uma foto e fazer um suposto golpe sem arma, sem líder, sem nada, do que pegar o marido, colocar numa mala e sumir com a mala. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Maurício Marcon lembrou que o comando da CPMI pouco ou nada investigou sobre o dia 8 e disse: vivem de narrativas fajutas, as imagens seguem sem ser entregues. A Força Nacional, graças à força do presidente, parece que vai vir aqui e vai explicar o que aconteceu no dia. Então, a gente ainda tem muito a investigar nesta CPMI e a gente sabe, porque infelizmente a gente vê, a gente está falando aqui, a nossa relatora que tem o marido que ganha 27 mil na CGB, que tem a irmã também com cargo aí no governo federal e por aí vai, sabe que a intenção dela aqui é manter os seus cargos e não descobrir a verdade. Após a conclusão da fala do deputado Maurício Marcon, o deputado pastor Henrique pediu direito de resposta e seguiu-se um bate-boca entre os dois. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política.
toda a receita de mais de 26 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, presidente. Se o senhor me permite fazer justiça, minha pessoa só troquei uma vez. É verdade. Né? Então, se houve confusão, a culpa não é minha. Presidente, já que o depoente não está colaborando hoje, eu acho que eu preciso fazer algumas ponderações aqui. O pastor da Shopee falou de amor e o partido dele é quem entrou no Supremo Tribunal Federal para bebês no útero de suas mães. Esse pastor defende, colega Girão, de bebês indefesos no útero de suas mães e vem a essa CPMI falar de amor. O presidente dele, colega Cleitinho, falou, abre aspas, precisamos purificar essa gente, fecha aspas, falando de quem votou em Jair Bolsonaro. Essa frase, pastor da Shopee, ela é lembrada, pois ela foi dita por... O senhor deve conhecer, né? Também provavelmente defendia o acesso à barriga de suas mães, como o PSOL defende dos brasileiros que ainda não tiveram de nascer. Então, antes de falar de amor de crocodilo, né? Amor que não existe, acho que vale a pena repensar as atitudes. Dizer, como é dito aqui, que todos os eleitores de Jair Bolsonaro são extremistas, é colocar metade do país de um lado que ele não está. Aliás, se é para dizer que todos que votaram em Jair Bolsonaro são extremistas, nós podemos usar a mesma lógica para dizer que todos que votaram em Lula são ladrões, são corruptos, são chefes de organização criminosa. Ora, eu não faço essa analogia, apesar que alguns são. Aliás, caro colega Girão, tem gente aqui que reclama que eleitores de Bolsonaro, apoiadores, colega Damares, fizeram um pix para ele, mas são os mesmos que estavam na planilha da Odebrecht, com apelidos por terem recebido dinheiro roubado do povo. Dinheiro de pix que o trabalhador ganha e faz o que quer com o seu dinheiro, isso não tem crime. Agora, roubar do povo para financiar a campanha, isso tem muito crime. Então, antes de falar alguma coisa dos outros, quando se diz de amor, quando se diz de qualquer coisa, é bom olhar um pouquinho para o seu umbigo. Seu Wellington, dito isso, acho que o senhor vai me responder essa pergunta. Vou apostar que o senhor vai me responder. O senhor chamou a atenção quando o senhor chegou aqui num problema crônico hoje do Brasil, que é, e eu não estou aqui lhe defendendo nem sendo seu advogado, mas eu quero saber quais foram os processos que o senhor não teve acesso. E lhe pergunto por quê. Porque outros que estiveram sentados onde o senhor está fizeram o mesmo questionamento e a mesma argumentação. A gente sabe que muitos que foram presos, muitos, centenas, foram por crime coletivo, algo que a nossa Constituição não diz. Foram recolhidos que nem vacas aqui no Palácio, na Praça dos Três Poderes, colocado num ônibus, prometeram uma coisa para eles e levaram inclusive crianças presas por algumas horas. Então, se o senhor pudesse me dizer quais são os crimes que o senhor responde e o senhor não teve acesso. Posso ter acesso a essa informação? O advogado, infelizmente, é ele que tem que falar, que se o senhor não se importar. Falar aí. Mesmo padrão?
Pois não, o que houve? Não, só um pouquinho. O advogado está orientando o seu cliente para falar. Deputado, eu sinto muito, mas são os mesmos que já estão no STF, que eu nunca tive acesso integral ao que lá está me acusando, e eu preciso sentar para conversar com o meu advogado sobre o assunto também. Perfeito. Então a gente vai poder descobrir quais são os crimes que o senhor responde e o senhor não teve acesso. Eu faço essa elucidação, Wellington, porque esse não é um caso que só o senhor está vivendo no Brasil. Hoje, muitos que respondem inquéritos no Supremo Tribunal Federal, aliás, que não teriam foro privilegiado, como diz a nossa Constituição, para responder no Supremo Tribunal Federal, ou respondem lá. Nós tivemos, semana passada, julgamentos que deram penas a pessoas mais graves do que tu escolheu o marido. Ou seja, no Brasil de hoje, no Brasil do Supremo que a gente tem hoje, é pior tu escolher entrar no Senado, bater uma foto e fazer um suposto golpe sem arma, sem líder, sem nada, do que tu pegar, colocar numa mala e sumir com a mala. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Aí depois que advogados fizeram o seu trabalho na defesa dos seus clientes, o Supremo Tribunal Federal decidiu fazer julgamento tudo online. Não vai ser painel online para que não dê nem a defesa das pessoas. Inclusive a própria OAB se manifestou ao contrário, e Alexandre de Moraes, o arauto aí da nossa democracia, disse que não ia ouvir OAB, não ouve ninguém, ele ia fazer como ele quiser. Senhor presidente, essa CPMI caminha para o seu fim, e por mais que tentem associar Jair Bolsonaro a extremistas como o senhor Wellington, como tantos outros que existem em ambos os lados, nada foi provado sobre Jair Bolsonaro. Se falam de joias, nós já propomos aqui a CPI das joias. Desde 2000 para frente, nós analisaríamos, eu inclusive assinei, infelizmente, os parlamentares de esquerda não quiseram. Foi colocado, inclusive, numa fala, acho que do Felipe Barros ou do André, pedindo que o colega assinasse a CPI das joias, mas, infelizmente, não querem assinar. Então, vivem de narrativas fajutas, as imagens seguem sem ser entregues, a Força Nacional, graças à força do presidente, parece que vai vir aqui e vai explicar o que aconteceu no dia. Então a gente ainda tem muito a investigar nessa CPMI, e a gente sabe que, infelizmente, a gente está falando aqui, nossa relatora, que tem o marido que ganha 27 mil reais na CGB, que tem a irmã também com cargo aí no governo federal e por aí vai, sabe que a intenção dela aqui é manter os seus cargos e não descobrir a verdade. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Marcon. Pois não. É verdade. Vossa Excelência tem 3 minutos. Foi citado, Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência falou várias vezes, apontando para o pastor. Claro que sim. Por favor, tem 3 minutos. Ou é covardia ou desonestidade, mas de qualquer forma eu vou responder. Primeiro, eu realmente não acho que todo eleitor de Bolsonaro é um... Tem muitos fatores que influenciam o voto de uma pessoa. Eu acho que dentro do campo do eleitorado de Bolsonaro existe uma base com a qual é impossível dialogar, porque é mobilizada pelo ódio. Mas não é todo eleitor de Bolsonaro. Quero dialogar com muita gente, trocar ideia e construir um país de democracia, respeito à diversidade. A ação do PSOL no STF... Milhares de mulheres morrem todos os anos por questão clandestina. Eu queria pedir... Deputado, por favor. Deputado, por favor. Está exemplificado para a sociedade brasileira. É disso que eu estou falando. Deputado, o senhor não está com a palavra. Peço Vossa Excelência que Vossa Excelência falou. Muito obrigado. Fica aqui, rapaz. Isso, vai lá. Pronto, a sociedade brasileira está vendo. Quando uma mulher morre por um ato inseguro, o bebê morre também, Então, é a 5ª causa de morte materna no Brasil. Eu não quero que essas mulheres sejam presas. Aliás, eu duvido que um pastor, quando uma mulher chega e fala isso para ele, vá entregar essa mulher à delegacia, sabia?
Duvido que numa prática pastoral vai dizer assim, você tem que ser presa. Então eu não quero que essas mulheres sejam presas, eu quero que elas sejam escutadas. Isso tem a ver, inclusive, com o acolhimento pastoral. Mas é isso. Extrema-direita é isso. Não estou defendendo. Não é isso. Senhores, eu peço que a gente garanta a palavra de quem está falando. Não, deputado. Vossa Excelência tem que ter tolerância com a palavra alheia. Vossa Excelência discorda, eu entendo a sua discordância. Vossa Excelência tem todo o direito de discordar. E na hora que o senhor falar, o senhor mostra a sua oposição a essa postura do pastor. Mas vamos garantir, sim, o direito de cada um falar.